do estúdio da TV Câmara para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com as suas presenças hoje são dois entrevistados. São os escritores, professores Tadiane Tronca e Juventino Dalbó. Eles que prosseguem com uma série de lançamentos aqui em Caxias do Sul da obra O Segredo dos Baús. É uma honra tê-los conosco. Juventino. Obrigado. Obrigada. É um prazer mesmo. A obra voltada à chamada história infanto-juvenil, mas que além disso traz uma perspectiva de conscientização e de dificuldades que, digamos assim, aquelas levas migratórias enfrentam. Aqui se faz uma ode muito específica à imigração italiana, mas acredito que sirva também com uma demonstração da dificuldade do migrante de uma forma genérica. É mais ou menos isso que vocês tentam passar pelo livro? Sim, realmente nós, nesse livrinho, nós procuramos recontar a história da imigração, mas fazer o trajeto dos imigrantes, que não é só o trajeto dos imigrantes italianos, mas dos imigrantes europeus em geral, né? A saída deles da Itália, a viagem, as caminhadas aqui para se estabelecer, até o momento do estabelecimento e as dificuldades primeiras, que todos os imigrantes passam, não importa a etnia. O que é de específico é que os italianos trouxeram, alguns grupos italianos, os que vieram do Vêneto especificamente, trouxeram esse mito, né? O mito do Sanguanel. E o Sanguanel viaja fazendo a mesma trajetória que os imigrantes. Então, é isso, é dentro dos baús, o segredo dos baús, são os sanguanéis que viajam escondidos. Eu gostaria de te ouvir também nesse início, Tadiane, de como a senhora vê esse mito também que se criou em torno da saga imigratória que é tão cara para a nossa região. E nós vamos entrar também já nesse personagem que o Juventino nos dá uma pista. Eu estou folheando aqui atrás de ilustrações. Como é que tu compartilhas conosco esse sentimento tão caro para Caxias do Sul e a Serra como um todo? Agora o Juca já contou o segredo, né? O Sanguanel veio clandestino na imaginação dos imigrantes, na nossa imaginação. Nós achamos essa forma de ele vir junto com os italianos. E esse é um aspecto que diverte as crianças nas escolas em que a gente esteve, são várias, né, municipais e particulares. A gente fica satisfeito porque a gente percebe que o livro conta essa história para eles. Muitos, a maioria, não conhecia. E voltando para casa, eles conversam com seus antepassados ali, seus avós, pais até, e eles, alguns deles lembram disso e conhecem essa história. Então, eles compartilham essa questão da memória da imigração italiana, que na verdade, não... Bom, é um fato, foi registrado, tem alguma fotografia não, né? Mas, assim, na imaginação, os medos, esse convívio que o Sanguanel teve com os imigrantes nas colônias, nós resgatamos, tornamos conhecido para muitas pessoas que não conheciam, e de quebra na escola as crianças, as professoras conseguem fazer um trabalho muito interessante com essa questão de memória, de patrimônio, de preservação da história. Então, e de uma forma divertida, nos parece, porque nós temos tido retorno das escolas bem nesse sentido. Não é um livro assim... Podia ser um livro bem escrito, bem ilustrado e ser duro, ser meio, né, didático. Não, ele tem um viés divertido, que inclusive nós nos divertimos bastante fazendo. E isso a gente conseguiu passar e nos deixa muito satisfeitos. Uma perspectiva interessante é que vocês dois aqui compartilham não só o texto, como as ilustrações. Eu até fiquei procurando, logo que eu iniciei a leitura no livro, quem seria o ilustrador. E aí na ficha catalográfica estão os dois, tanto com textos como ilustrações. Aqui, já próximo da metade do livro, nós temos uma ilustração, e a nossa produção já está mostrando, os sanguanéis. Quer dizer, quase naquele relevo de comics, assim, a caixa de diálogo levanta toda tremida, com um jogo envolvendo o amarelo e o lilás,
e o contorno preto. Aqui dá aquele tom impactante mesmo de como é que as crianças vão reagir quando se utiliza esse nome. A primeira associação que eu fiz, e o Café com Letra já teve a oportunidade de tratar disso com outros escritores, era aquela chamada lenda do Homem do Saco, que sempre era utilizada num tom mais horripilante, assim. Se você não se comportar, o Homem do Saco pode te levar. Então, até não só na colônia, mas no âmbito urbano também, nas grandes cidades, as crianças são criadas com aquele medo do Homem do Saco. Aqui o Sanguanéis, ele não chega a ter aquela perspectiva, se eu estou me apropriando melhor, do medo ou do pavor. Ele até chega a soar como uma figura jocosa, assim, que causa um certo divertimento. Então nós temos uma perspectiva um pouco diferente aqui quando se tenta comparar como eu tentei associar no decorrer da leitura o Homem do Saco, né? Realmente dá para fazer essa associação. Mas, veja bem, um sanguanel é uma visão nossa do sanguanel. Uhum. O sanguanel tem muitas perspectivas. Inclusive, existe algumas que ele é meio sanguinário. Uhum. Né? E por isso o sangue. O sangue é por causa do nome, ele é uma figura vermelha. Uhum. Né? Do barrete até os pés, todo vermelho. Uhum. E o sanguanel era utilizado pelos antigos um pouquinho para dar limite para as pessoas e para explicar algumas coisas inexplicáveis que aconteciam. Por exemplo, se uma criança demorava muito para voltar para casa, o sanguanel tinha raptado e tinha levado para cima de um pinheiro ou para debaixo das amoreiras, etc, etc. Se apareciam os cavalos cansados por ter corrido durante a noite, diziam, a mesma coisa que se diz que o Saci Pererê montava, né, os cavalos. Inclusive existe quem faça uma associação entre o Saci Pererê e o sanguanel, que para nós não é muito viável essa associação. Tem algumas coisinhas, mas... O Saci Pererê fica dentro do folclore tipicamente brasileiro. E esse aqui é tipicamente italiano. Aliás, é a única figura do folclore italiano que permaneceu... Original aqui dessa região e permaneceu. Nós, inclusive, tivemos de um aluno uma pergunta muito interessante, né? Que depois de ter lido o livro, ele disse, mas saíram tantos imigrantes da Itália e foram para diversas partes do mundo, para os Estados Unidos, para a Austrália, para a Argentina, para diversos locais, e os que vieram para cá trouxeram essa lenda do sanguanel. E os que foram para esses outros lugares também levaram o sanguanel, sobrevivem nesses locais. Daí uma matéria interessante, um estudo interessante de pesquisa, né? Porque o sanguanel realmente é uma figura ímpar aqui para nós, né? Mas ele tu te referiste bem, ele é nessa questão de botar limite para as crianças não se afastar muito para o mato e tal, é um pouquinho o velho do saco, assim, né? Olha que o velho do saco te pega, olha que o sanguanel te pega. Tinha um pouquinho isso aí também, né? No papel do sanguanel. Vocês exploram muito do que nós chamamos da herança da história oral, que acaba se modificando um pouco a partir de... o avô conta para o pai, que aí chega só filho, história oral no caso. E por aí afora. Mas ainda assim, o fato de esse nome se preservar, dessa figura se preservar ainda, é que o Juventino advirta. Olha, nós estamos tentando dar uma perspectiva um pouco mais divertida para o âmbito das crianças e dos adolescentes. Nem sempre acontece isso. Quer dizer, também tem essa variação, né? Sim. Claro. Aliás, às vezes bastante complicada, né? A noiva que não voltava para casa de noite também tinha sido desviada pelo sanguanel, né? Porque todos que pisam na pegada do sanguanel não conseguem mais voltar para casa. Quando se compara com o Saci Pererê, por exemplo, é só pela associação da cor, por remeter também ao vermelho, nesse sentido? Até porque o Saci, no âmbito do Estado, ficou muito associado como um mascote, né, do esporte como internacional. Mas o Saci é um vilão mais ou menos tranquilo, né? Não é assim como o sanguanel, ele é travesso, ele não é bandido, não é de fazer estripolias assim sem retorno ou muito trágicas. Não, são pequenas coisas do dia a dia
que ficam fora do lugar. Que a propósito aqui temos o baú e o gorrinho vermelho ali, com óculos escuros e tal, dando uma pista. Ele não aparece assim integralmente. É uma pista, digamos assim, aqui de novo, gorrinho vermelho. Então, vai tendo aquela associação com o Saci, que eu, como colorado, apesar do momento terrível, me soa muito simpática a ideia do Saci de touquinha vermelha. Tem torcedores com mais tristeza ainda, né? Os do Caxias. Eu também sou Caxias aqui, então é dura a situação, mas não perdendo o nosso foco aqui na obra. Há todas as dificuldades, aquilo que os adultos esquecem, começamos a usar expressões além do sanguanel largamente abordado por nós aqui, bepe, chifoso. Esquifoso. Mato que pensa. Que eles eram os imigrantes com seu dialeto, falavam italiano. E que a propósito, para quem está em Caxias, mesmo quem não é oriundo da colônia caxiense, realmente, é muito comum ouvir no dia a dia essas expressões, inclusive no perímetro urbano, né? As pessoas que vêm constituir sua vida, por exemplo, vêm de Porto Alegre, é muito usual ouvir esses termos no comércio, no dia a dia, em Caxias do Sul. É da vida local ainda, segue muito forte isso, né? Cada vez menos, né? Mas assim, na minha infância, eu lembro que o meu nono, eu me inspirei um pouco nele para nós criarmos um desses personagens. Ele falava dialeto, né? E eu ficava meio brava porque não entendia. Aí eu dizia, fala brasileiro. Então eu cresci, mas eu não aprendi muito dialeto assim na minha infância. Não dei muita importância. Se fosse hoje... Eu digo que os cidadãos comuns, de uma forma ou de outra, se apropriaram desses vocábulos. Por seus avós. Alguns termos gauchescos também, que as pessoas usam involuntariamente, já vira até especialmente as blasfêmias, né? Aí tem aquele mito que no idioma sempre se aprende primeiro os palavrões, né, para depois trilhar o caminho formal assim do aprendizado. Vocês citam muito as escolas. Como é que tem sido a receptividade da gurizada, principalmente já de uma geração que não teve tão clara essa vida colonial, ou que conviver daqui a pouco com o ambiente rural é algo distante de um passeio de vez em quando, de umas férias? Como é que foi vocês levarem esse universo para a vida escolar? Bom, só para registrar, a gente lançou ano passado, no finalzinho, por ocasião dos 140 anos da imigração italiana, mas é um livro que já está na 2ª edição. E ele pode ser lido em qualquer momento, porque ele vai sempre tratar desse tema que está sempre presente, né? Todo o tempo. E como eu falei antes, o fato dele ser divertido, de ter uma ilustração interessante, porque é uma ilustração que mescla os meus desenhos com as colagens do Juventino, que ele é artista plástico, por sinal, com uma exposição no Museu Municipal no momento. E torna a ilustração interessante. O texto é um texto divertido e, ao mesmo tempo, que estimula a aprendizagem, oportuniza as crianças conhecerem fatos, né? E as escolas e as professoras também. Então, a gente está tendo uma excelente receptividade nas escolas em que a gente já foi. Cada uma diferente da outra, né? E veja bem que ele é um livro mais destinado para as crianças de faixa etária, assim, 9, 10 anos. Mas teve escolas que trabalhou desde das séries iniciais, ali do 1º, 2º, 3º ano. Pega os mais pequenininhos até os 5º anos. E, claro, cada um no seu nível de aprendizagem, né? De intelectualidade e tal. Mas, assim, é um trabalho muito interessante porque resgata essa questão da memória, do patrimônio. As famílias conseguem envolver os familiares nesse trabalho. E todas as escolas, não tem uma que a gente tenha ido, todas com um trabalho, assim, de um nível muito legal. Sabe? Eu fiquei esperançosa com o futuro, assim, porque a gente só ouve notícias ruins e tal. Aí tu vai numa escola e vê o potencial das crianças e o trabalho das professores, da direção, da parte pedagógica, é muito legal. Além das curiosidades em si, que são normais do ponto
ponto de vista histórico, vocês estão tratando de um marco migratório. O próprio Sanguanel ou outras passagens, o que mais lhe chamou a atenção de vocês nesses questionamentos dos alunos? Vocês chegaram a ficar em alguma saia justa, né? Gurizada Várias. tentando se apropriar do sim. contexto e daqui a pouco perguntando alguma coisa a vocês que vocês não várias. esperavam. Numa das escolas, depois de nós termos conversado muito sobre o Sanguanel e mostrado alguns objetos como se fossem pertencentes ao Sanguanel, um menino chegou para nós e disse: mas então, tudo isso que vocês falaram e que nós lemos é verdade? A gente fica assim, né? Sim, é verdade se a imaginação deles permitem, né? Se leva para esse lado, mas nós não procuramos, e isso é um pouco difícil, né? De contextualizar, de dizer para eles. Se os mitos fazem parte da vida, não são verdade que se pode tocar, mas são verdades que fazem parte do intelecto. Sim, numa escola eu cheguei a dizer, olha, vocês fizeram perguntas tão legais que daria para fazer o Segredo dos Baús 2. Aí eles acharam legal, né? Mas quando a pergunta é bem difícil, eu só faço assim, Juca, é contigo essa resposta. Claro, porque ainda se pegar principalmente ali no que chama de pré-adolescência, ali ainda criança, ainda a diferenciação do que é abstrato ou não é tão simples. Claro. Então a criança quer muito saber se é verdade ou se não é. Sim. Esse exercício da ficção às vezes ainda é um pouco difícil, digamos assim. Tinha professoras que relataram histórias das famílias delas. Quando eles perguntavam... Quase todas. O meu nono, não sei o que, sabe? Aí eles... prof, também tem uma história de Sanguanel na família dela, sabe? Então, bem legal. Como é que vocês têm a pretensão, quando nós falávamos... eu sempre digo aqui, e é inevitável, né? As conversas que nós fizemos antes e depois do programa não tem como irem ao ar, mas sempre repercutem de uma forma ou de outra. E nós conversávamos aqui na ideia de também universalizar o conceito migratório. Recentemente, Caxias do Sul recebeu uma leva enorme de imigrantes senegaleses, haitianos, tivemos ganeses. Vocês pretendem, dessa forma, um tanto divertida, sem descaracterizar as dificuldades, mas também trabalhar com a ideia de assimilação do caxiense ou daquele que não nasceu em Caxias, mas que já está aqui há algum tempo, de também ser solidário com aqueles que procuram a cidade, porque, de uma forma ou de outra, Caxias só é o que é hoje pelo somatório de pessoas que decidiram viver aqui ao longo da história, não? Nós somos imigrantes, seja lá a etnia que for, né? Descendente. Os nossos ascendentes eram imigrantes, italianos, alemães, poloneses, portugueses, franceses, lusos, Africanos. de africanos, né? Africanos não eram imigrantes porque vieram forçados, mas, né? Depois nós temos aquela leva do pessoal que vem dos campos de cima da serra. Também, então, que são outro tipo de migração. Outro Migrante, tipo de migração, né? Mas nós procuramos fazer com que as crianças entendam que, e o livro possibilita isso, né? Que esses imigrantes que estão chegando neste momento, não compete a nós ficar julgando. Não compete a cada um deles, porque existe um pouquinho, dá para a gente perceber que existe numa camada da sociedade caxiense um rechaço imediato desses imigrantes que estão vindo, porque dizem: nós não terminamos ainda de solucionar nossos problemas de moradia e de saúde, e já estão chegando toda essa gente. Mas não compete a nós, num primeiro momento, julgar isso. O que compete a gente é aceitar e possibilitar com que todas as pessoas, seja lá de que etnia forem, tenham possibilidade de ter uma vida tranquila, de ter um lugar para se enraizar, para ter uma família. E é claro que existe 1000 coisas a discutir numa imigração, tanto nas atuais quanto nas antigas. Mas requer muito mais aprofundamento do que um livro como o nosso, né? A propósito, ao término do livro, vocês também disponibilizam aqui, dentro da ideia educativa,
alguns exercícios chamados exercícios de fixação, problematizando alguns conhecimentos dos próprios alunos que eles já tragam com eles e a relação com o próprio livro. Aqui há um convite para colocar em prática uma receita sanguanel. Fregolado sanguanel. E aí vê os ingredientes, e é sério isso aqui. É sério. Xícaras de farinha de milho, ovos, sal, modo de preparo. Aqui há uma janela de diálogo aqui das pessoas discutindo e estão ruindo para a próxima. E aí estamos na reta final da obra. Um glossário também de termos e expressões. Aioline, eco, fregolá e por aí afora, e as pessoas vão ter que conferir na obra, né? Nós não vamos dizer tudo. Os exercícios é uma brincadeira, porque quando eu era estudante do primeiro grau, nos livros sempre vinham esses tais de exercícios de fixação. Então nós fizemos rememoramos isso aí, né? Na verdade são jogo de 7 erros, coisinhas bem, né? E tem uma coisa interessante aí que seriam as fontes, porque o livro é um menino que está na escola e tem que contar uma história, né? E então ele pesquisa. E onde ele pesquisou? Ele ouviu a avó dele, a mãe dele, e também ele buscou em outras fontes. E aí a gente oportuniza as pessoas também a verem que fontes de pesquisa são possíveis para a gente contar uma história, né? Então aí tem a caixa de documentos da avó Lina, se não me engano. Aí tem fotos, passaporte, tudo inventado por nós. Tudo inventado, nós né? trabalhamos em locais de memória. Eu verdade, trabalhei no né? Museu Municipal, no Arquivo Histórico, e a Tadele trabalha no Arquivo Histórico. Então, essa questão das fontes da história nossa é vida nosso cotidiano. Eu como jornalista nem se fala. Então, basicamente, vocês fazem uma provocação também para que o aluno do livro use como estímulo para outras buscas. Né? Quero escrever uma história, eu vou só na minha imaginação? Pode ser, mas também tu pode buscar onde? Estamos dando sugestões aqui, ali, lá, sabe? Isso também é uma coisa que o livro oportuniza. Eu fiquei boa parte aqui do tempo segurando o livro, porque ele é muito interessante, principalmente as ilustrações. Eu acho que o nosso bate-papo aqui foi muito legal, não só do ponto de vista de valorizar a história que vocês trazem ao público, mas também de conscientizar as crianças de toda essa dificuldade que é o processo migratório e, em última análise, o quanto essas levas, essas correntes contribuem para o desenvolvimento de uma cidade como Caxias do Sul e que dirá, então, do nosso país, né, como um todo. Eu quero, de novo, agradecer a vocês e que, de forma breve, vocês toquem num ponto que não abordamos até aqui, façam as considerações de vocês. E também, quem tiver interesse na obra, como ainda faz para ter acesso, apesar dos lançamentos já terem acontecido, como é que se faz para ter acesso? Bom, posso dar meu telefone? Claro. 99703-4779. Nós vamos colocar no vídeo. A gente não tem mais tantos livros, porque nós fizemos 2 edições, mas já praticamente se esgotaram, a não ser que tivesse pedidos, né? Aí a gente faria uma 3ª edição. E tem alguma livraria? E tem alguns em livrarias, especialmente tem no Maneco, na Rossi, no Colecionador, no Sempre Ler, na Sempre Ler. Ótimo. E a gente também tem, né? Particularmente temos livros em casa e tal. E eu queria aproveitar também para agradecer, Fábio, e a atenção também dos telespectadores, essa oportunidade aqui de falarmos do nosso trabalho de 20 anos. Nós tivemos, eu não sei se eu falei isso. Não. Depois de uma idade a gente já não sabe se falou. Não, é uma ideia que eu digo, nós falamos antes do programa. Então, vou falar isso. A gente teve essa ideia, o Juventino, há mais de 20 anos, quando o Sanguanel era menos conhecido ainda. Nossa. E depois, por falta de tempo mesmo, nós deixamos engavetar. Já tinha uma parte da história escrita e uma parte da ilustração. E aí, o ano passado, a gente puxou da gaveta e terminamos. Finalmente foi. E agora fica a provocação, então, de vocês darem continuidade, porque na medida que vocês terminam o livro dizendo até uma próxima, digamos assim, então, já estão no compromisso de darem continuidade à história. A gente quer. Juventino, quero te agradecer também. Muito obrigado. Eu espero que as pessoas leiam. É muito interessante. Se os pais têm o costume aqui na nossa região também de ler para os filhos, né? É um livro interessante para ser lido em família, né? E conta uma história que remete aos antepassados de
todos os que descendem dos imigrantes, que somos todos nós, né? Claro. Um belo presente de Natal, né, Júnior? Então tá, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Obrigada. Obrigada a você. Acabamos de conversar, então, com Tadiane Tronca e Juventino Dalbó, eles que escreveram e ilustraram a obra O Segredo dos Baús, a dica de leitura desta semana do Café com Letras. E como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.